e 3 de Ronaldinho Gaúcho. Atenção, Ronaldinho bateu! Gol! Um jogo para sempre, 5 para o Flamengo, 4 para o Santos. Flamengo e Neymar sempre estiveram em lados opostos do campo, mas nessa relação de adversários nunca faltou uma boa dose de carinho, principalmente da parte do jogador, que por diversas vezes falou com simpatia do clube e em algumas do desejo de defender o Flamengo. A mais recente, no ano passado, de férias no Brasil, Neymar foi ao Maracanã assistir a um jogo do Flamengo e revelou que tinha um sonho. Olha, eu sempre falei isso, né? Eu vou falar que é meu segundo time do coração, porque o meu primeiro é o Santos, mas o Flamengo eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. A camisa ele já tinha até vestido. Em 2019, comemorou o título da Libertadores como um legítimo rubro-negro. Até hoje, 12 anos depois daquela tarde em Brasília, Renato Santos resiste às investidas pela camisa de Neymar. Algumas pessoas mandam mensagem perguntando da camiseta, se tem interesse em vender, assim, colecionadores, mas no momento, assim, não tem preço agora. E deixa um alerta para a defesa do Flamengo. Ninguém é o que ele é à toa, então ele é diferente, tem que olhar diferente, se preparar diferente. Hoje também tem Botafogo. Mas o nosso assunto principal e a nossa especialidade é bola. Letícia Marques já aparece aqui no telão do Tá On para falar sobre o Flamengo, adversário do Santos. Letícia, quero que você fale sobre a escalação, obviamente, sobre como chega o jogo, o time do Felipe Luiz, mas não tem como não te perguntar sobre Pedro. O homem treinou ou não treinou? Porque relacionado a gente sabe que ele não foi. Boa tarde. Boa tarde, Vini. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Tá On. Sempre um prazer falar aqui com vocês. Bom, como você já antecipou, né, e a gente também falou isso durante a programação de ontem, Pedro não foi relacionado mais uma vez pelo técnico Felipe Luiz e a decisão está muito relacionada ao fato do Pedro precisar se recondicionar, né? O Felipe fez duras críticas em relação à questão física dele, então vai ter mais essa semana aí para ele conseguir estar no nível dos companheiros e voltar à relação com o técnico Felipe Luiz. Como o Pedro não foi relacionado, não está obviamente em Santos para essa partida, ele está aqui no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, previsão de fazer atividade e treinamento durante essa quarta-feira, junto com os outros atletas que também ficaram, porque o Flamengo tem alguns desfalques para essa partida contra o Santos. O Flamengo tem Alexandro com uma lesão na coxa esquerda, fora, assim como o Ayrton Lucas, que teve uma pancada, gerou uma abertura, né, na canela dele, e aí precisou passar por um procedimento, então tá cheio de ponto, obviamente não vai a campo. E também Michael, que sentiu dores no tornozelo. São os 3 atletas que estão aqui no Rio de Janeiro para fazer atividade no Ninho do Urubu, mas o Flamengo também não vai contar com o Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito, porque ele teve uma fratura no 5º metatarso, mas ainda está no Chile, porque ele fez a recuperação lá no Chile e tem previsão de voltar para o Rio de Janeiro já na próxima semana para continuar. Mas agora vamos falar, de fato, quem o Felipe Luiz tem à disposição e o que ele pensa para essa partida, né? Como a gente já falou, o Flamengo é o líder com uma rodada a menos, então quer continuar nessa liderança mesmo com esses desfalques por aí. E o time do Flamengo não deve ter muitas mudanças. A expectativa é que utilize um time muito parecido com o que foi a campo nesse retorno do Brasileirão depois da Copa de Clubes contra o São Paulo no último final de semana. Mas é claro, como eu falei, Alexandre e Ayrton Lucas fora, naturalmente, o Flamengo vai ter um nome novo na lateral esquerda e a tendência, né, é que seja o Varela, porque o Vinha ainda está se recuperando depois de uma grave lesão, ele teve poucos minutos em campo, então Felipe Luiz vai optar pelo Varela na lateral esquerda. Passando um provável campinho do Flamengo, para vocês terem uma ideia, tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela na lateral esquerda, como eu falei, Alan e Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Esse é um provável Flamengo que a gente vai conseguir confirmar a escalação na hora que o Felipe Luiz passar a pré-eleção para os atletas um pouco antes de irem para Vila Belmiro. Valeu, Letícia Marques, eu tô te ouvindo e pensando, rapaz, o futebol é doido, né? Porque quando o Flamengo contratou esse monte de lateral esquerdo, eu falei, é muita gente para pouca vaga, são 3, só um joga.
Aí o Vinha tá voltando de lesão, Alexandre tá fora, Ayrton Lucas também e o Varela, lateral direito, deve ser improvisado mais uma vez por ali. Beijo para Letícia Marques, bom trabalho para você, minha parceira. Volte sempre aqui no Taon, prazerzaço estar contigo. É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um conteúdo, agora trazendo para vocês a ESPN, comentando as últimas informações do Flamengo. Pessoal, já deixando os créditos ao canal da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Aplicável na minha vida. Mas o Filipe Luís, para mim, ele adotou esse tom porque não é de hoje, é uma situação que ele viu não só como treinador, mas como jogador. O Filipe Luís foi companheiro do Pedro. Então ele percebeu que, pô, eu preciso dar um chacoalhão nesse cara, que eu já tentei todos os meios de resolver internamente, como o Pedro reivindicou, e não funcionou. Então agora vamos para essa cartada final. E é normal, Edu, eu entendo o Pedro estar nessa de, pô, o cara me expôs, não tô bem, acho que ele foi desrespeitoso. É normal o cara ficar chateado depois de tomar uma bronca pública dessa. Mas quando a poeira baixar, é uma lição para ele. E se quem está no entorno do Pedro souber assimilar isso, não ir para o caminho do revanchismo, de ficar estendendo essa picuinha, tende a ser algo positivo para o Pedro. O Pedro tem a faca e o queijo na mão. Pedro joga no clube mais popular do país, no clube mais rico, que dá condição, que monta um time para a bola chegar para ele, com um treinador que tem uma ideia de jogo ofensiva. Existe hoje uma carência de camisa 9 na seleção. A 9 da seleção não tem o dono. O Pedro tem muito talento. Mas já entraram nos concorrentes aí, né? Não, sim, mas ainda não tem aquele cara que vestiu ali e falou, pô, é minha, eu sou o titular. E o Pedro, depois de... Aí eu tenho um detalhe, daqui a pouco a gente pode entrar nisso aí. Mas o Pedro... Você já remata na sequência. O Pedro, depois de tanto tempo, a sombra do Gabigol, precisando ali... Agora que não tem mais Gabigol, agora que era para ele ser o 9, voltou de lesão, ele vai desperdiçar essa oportunidade também. Então é realmente um momento de ser humilde, de ter autocrítica e tentar fazer o que o treinador propõe. Porque para ele vai ser bom adicionar o que o Felipe quer, é que ele treine melhor e no jogo passe a entregar mais sem bola. Então é o que falta ao jogo do Pedro. Falta o quê? Ambição. Para ele se tornar completo. Mas falta ambição, né? Falta ambição, pô. Mais do que seja só ambição. Mais do que ambição também, Eugênio. Falta essa capacidade de entender que pode fazer diferente, que pode evoluir. E aqui no futebol... eu gostei do desabafo do Filipe Luís, porque aqui no futebol brasileiro existe uma cultura de... o atleta não pode ser exposto, o atleta não pode ser contrariado, o atleta, ainda mais quando tem talento, não pode se sentir melindrado. Olha só, hoje... Não, e tem uma masculinidade frágil também, a questão é que você expõe um profissional, um ser humano, ao que hoje é uma metralhadora, que é a resposta que tem as redes sociais e o contato. O Flamengo é um clube com uma torcida gigantesca, e a gente sabe que hoje um dos grandes problemas dos jogadores profissionais, não só dos jogadores, mas com todo mundo, é a repercussão em mídias sociais. Não, tá bom. Você expor um jogador desse jeito, você complica muito a vida do cara. A repercussão na rede social existe. Quando ela se volta contra o treinador. Quando o Filipe Luís não escala o Pedro, e todo mundo... Por quê? E ninguém explica nada. Não, ele explica. Ele só não precisa ganhar nesse nível. Eu acho que ele não foi... Mas ele não foi desrespeitoso. Acho que falar de deboche, falar de beirar o ridículo... Mas foi o que eu não acho correto. Pra mim, ele foi sobre o profissional, não eu sobre não acho correto. Eugênio, olha só. Hoje Posso falar do comportamento, não está de acordo com o que a gente espera... fisicamente ele não está bem. Ele não usou as palavras corretas. Ele expôs, ele pegou muito pesado. Eu entendo os motivos dele, mas eu acho que a forma como ele fez passou do ponto. Mas olha só. Ele também errou. Eu entendo que foi ali algo que a gente não está acostumado e foi um posicionamento duro. Mas eu não acho que ele faltou com respeito em nenhum momento. Eu também não acho. O Filipe Luís deixou muito claro, eu conto com o Pedro, eu quero o Pedro. Porque se ele fosse ali, pô, esse cara não serve, descartando, aí sim eu vejo que iria por um caminho que não é legal. Agora, hoje o Flamengo vai jogar com o Santos. O Santos com o Neymar. Se ao longo da carreira do Neymar, ele tivesse topado com um treinador, com essa personalidade do Filipe Luís, se um treinador, o Tite, ou o Fernando Diniz, ou qualquer outro técnico, tivesse tido a mesma rigidez
que o Filipe Luís teve com o Pedro, com o Neymar, teria prestado um grande serviço ao Neymar. Porque... A gente resgatou aqui... O primeiro que tentou ter uma postura... Desculpa, Mari. Pode falar. Não. O primeiro técnico que tentou ter uma postura mais firme com o Neymar foi mandado embora. O Dorival Júnior, o Neymar tinha 18 anos. 19, sei lá. Não, mas... Foi mandado embora. É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia, pessoal. O Flamengo reencontra Neymar após 12 anos. Entenda por que o clube não tentou contratá-lo depois do flerte. A diretoria debateu a possibilidade de ir atrás do craque em janeiro, antes do acerto com o Santos. Nesta quarta-feira, o Flamengo volta a encontrar Neymar em campo. Depois de 12 anos, o rubro-negro visita o Santos na Vila Belmiro pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas fora das 4 linhas, clube e craque, até que se viram e flertaram bastante ao longo da última década. De um lado, o Neymar nunca escondeu a vontade de jogar rubro-negro, do outro lado, o Flamengo nunca esteve tão bem financeiramente como atualmente. Então, por que esse namoro nunca virou casamento, ao menos até agora? Entre a rescisão no Al Hilal e o anúncio do Santos foram só 4 dias e não houve negociação com o Flamengo, mas como na época o cenário já se desenhava para o craque ficar livre no mercado antes mesmo de acontecer, houve um debate no clube e valeria tentar a contratação naquele momento. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia, até o próximo conteúdo.